Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podicólogas. Meu nome é Karina Pirroy, para você que não me conhece, eu sou psicóloga, amo comportamento humano, sou especialista em medicina comportamental, neurociência, psicologia clínica e hospitalar. E por amar comportamento humano, você já deve ter visto aí nas livrarias da vida o livro Comporte-se, do Robert Sapolsky. Maravilhoso! E eu sei que você já teve muito interesse de entender o comportamento humano, mas talvez você não tenha aberto para ler, ou se começou a ler, viu também alguns desafios, porque não é uma leitura fácil. E foi justamente pensando na minha curiosidade, na sua curiosidade, que aqui no Podicólogas vocês conseguem encontrar capítulo a capítulo desse livro. Bom, então antes da gente começar com o capítulo 9 desse livro, e você que chegou aqui de supetão, pode ficar, não tem problema, porque mesmo quem não leu o primeiro, vai entender de comportamento humano no 9º capítulo. Eles são capítulos que se conectam, lógico, mas que também dá pra gente ler de forma individual, e por isso que o episódio pode ser separado também. Já vou aproveitar aqui para pedir para você deixar a sua curtida, e se você não se inscreveu no canal e você quer entender como funciona a sua mente, você quer entender mais do comportamento, para se entender melhor, para entender melhor os relacionamentos, para você poder crescer na sua vida, se inscreva e já deixa aqui a sua curtidinha. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Para você que já é nosso seguidor aqui cativo, já conhece, ela já está quase batendo carteirinha aqui. Daqui 30 dias ela se torna psicóloga. Hoje ela é nossa estagiária na Clínica Norte, Dani Nader. Seja bem-vinda, amiga. Ai, amo teu carinho, amo tudo que tu faz. Tu é inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim. Linda. Falta pouco, realmente, para me formar. Segunda formação, porque é advogada também, né? Advogada. Mãe. Algumas especializações eu fiz. Muitas, né? Ela já se forma, gente, pós-graduada, vocês já viram isso? Porque como ela já tem uma graduação anterior, ela pôde fazer os cursos de pós. Do que você fez, Dani? Conta pra gente. Na área do direito, algumas. Né? Mas tudo serve, né? A gente acha que não serve, mas é uma bagagem, né? É uma mochila com várias experiências que a gente vai carregando. Mas agora eu fiz em psicologia positiva, mindfulness e neurociência. Estou fazendo uma de teoria cognitivo-comportamental, pós-graduação. Estou começando a fazer o curso de formação em terapia do esquema e faço outra formação em teoria cognitivo-comportamental. Ela estuda pouco. ela me manda uma mensagem assim, eu vou contar pra vocês. Ela me manda o WhatsApp assim. É amiga que você me chama ou é Cá? Amiga. Acho que eu vou me inscrever em mais uma pós. Só que eu não vejo, porque eu tô lá atendendo. 2 horas depois, eu abro, tá escrito assim, já comprei. Falo, meu Deus, você nem esperou eu responder, que eu ia dizer pra você não comprar. Aí eu digo, socorro, Deus. Socorro, Deus. Em letras garrafais. E os emojis dela são os melhores. Como se eu não tivesse mais nada pra fazer. Exato. Mas como a gente ama, eu amo o que eu faço. Porque eu digo que eu já faço, porque eu sou estagiária, então eu já estou vivenciando isso, graças à tua oportunidade. Para mim, não é esforço. É claro que é cansativo, não é romantizar os estudos, mas eu amo. É diferente do direito. Antes eu fazia e parecia mais massivo, agora não. Pode ser cansativo, mas eu gosto do que eu faço. Pronto. Eu acho que todo mundo vê nas redes sociais que eu amo. Muito boba. Olha aqui, aula de fulano, aula de Beltrano. Olha aqui a Karina. Olha, tô sempre engajada. Mas queria te agradecer mais uma vez pela sua oportunidade. Também de estar aqui contigo. Pelos momentos que a gente sempre passa juntos, são sempre especiais. Muito obrigada. Obrigada a você. E lembrando que ontem nós estivemos juntas no Mind Summit, e a gente aprendeu uma palavra nova em hebraico, que é... Como é que ele chama? Natan? Não, o Talben Shahar. Ele trouxe pra gente que a palavra era Natan, que significa troca. Ele estava falando sobre o quanto é bom a gente dar coisas,
para o outro, porque a gente recebe em troca. E Natan é a palavra que ele mais gosta em hebraico, porque é a troca e está na Bíblia. E tanto a palavra Natan, né? Tanto para ir, para voltar, é a mesma coisa, porque quando a gente doa amor, a gente recebe amor. Então, eu que tenho que te agradecer a felicidade que você traz para nossa equipe, para nossa clínica. Você brilha, né? Obrigada. Te ver brilhando é muito gostoso porque faz a gente brilhar também. E aproveitando para falar desse brilho, também ontem no Mind Summit, não sei que dia que você está assistindo, mas tudo bem. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas da minha equipe, porque cada uma mora num lugar aqui do Brasil. E aí eu tive mais certeza ainda do caminho certo que eu tô, porque eu tenho um orgulho absurdo de estar com pessoas comprometidas desse jeito, desse nível, além de lindas, super gente boa e com desejo genuíno de fazer bem ao outro. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu construí com a Nathalie com muito amor, que é a nossa Clínica Norte. E é isso, mergulhe um pouquinho nesse amor que a gente construiu. Minha equipe, dizer que eu tenho muito orgulho de todas vocês e a Dani está representando vocês aqui hoje. Vamos trabalhar no comportamento humano, porque tem muita coisa pela frente. E dessa vez, literalmente, o capítulo 9 eu ignorei, eu não li. Geralmente eu leio junto com a convidada para a gente poder papear, mas hoje eu tô aqui que nem vocês, para aprender. Depois eu leio. Tô atrasada em um capítulo. Dani, é seu, tá? Tu sabes que esse capítulo, quando tu diz assim, Dani, vamos falar do capítulo 9, super de sangue doce. Quando eu abri aquele capítulo, meu Deus do céu, oremos. Foi bem desafiador. Né? E aí eu penso... Eu me dediquei, foram talvez umas 2, 3 semanas, para poder passar de uma forma didática o conteúdo. Quando eu trouxer aqui, vai parecer ele... Simples, Nossa, né? Dani, tu passou 2 semanas, 3, olhando este capítulo, porque realmente foi desafiador. Porque ele usa termos que eu não conheço, né? É claro que eu vou buscar, mas eu preciso que a pessoa que esteja me escutando... me vendo, que ela ache fácil, né? Porque esse é o intuito, né, cara? De simplificar, porque tem capítulos que realmente são desafiadores. Meu Deus, e é esse de suar. Foi. A maior parte dos capítulos são assim, né? O primeiro capítulo e o segundo, você fica lá felizinha, achando que vai entender tudo. Meu Deus, chega no 8º, que ele entra em genética mesmo. E a genética lá... né? Enziminha, entendeu? Ave Maria. Mas a gente está aqui para facilitar. Então, esse capítulo 9, ele fala muito da cultura e eu achei muito interessante falar sobre cultura. Porque eu tenho visto um movimento grande de grandes profissionais falarem sobre isso também. Que nós... já me considero como psicóloga, estudante de psicologia, né? Tenho medo de levar pedrada, então é estudante de psicologia. Com 1 mês para se formar? Os psicólogos, enfim, acho que todos nós, por a complexidade do comportamento humano, a gente precisa entender sobre a cultura que aquele indivíduo está inserido.
é primordial. Então, quando tu diz que uma pessoa tem cultura, ela tem tudo, e realmente é. Agora, com esse capítulo, eu vou trazer várias, até, não digo falácias, né, como se fossem mentiras, mas que, por ser culturalmente entendido de várias formas, a gente entende certos comportamentos, desmistificar, né, sobre o papel da mulher na sociedade. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre isso. Aqui a gente vai estudar sobre isso. Quando eu te digo que a cultura é o hormônio mais importante, mais potente, porque não adianta, né, tu ser biologicamente. Tu precisa da cultura para mudar o comportamento humano. Tu pode nascer no meio totalmente... eu fui herdada isso do meu pai e da minha mãe. Não importa. No meio que tu está inserido, vai predominar o meio que tu está inserido, através da cultura. Eu tenho que funcionar isso aqui, né? Tenta agora. Obrigada! Eu começo com um questionamento. O que explica a diferença entre nós, tá? Gente, vou dar uma olhadinha aqui, eu vou colar, porque como o capítulo é complexo, eu tô sempre com a minha colinha, tá? Uhum. Quando a gente fala que meninos são melhores do que meninas em matemática, o que será que explica isso? O Sapolsky, ele traz nesse capítulo já essa pergunta bem provocativa. Será que é cérebro, hormônios, ou será que é a cultura que acabou moldando essa diferença, né? Primeiro lugar, a gente vai ter que voltar alguns séculos, tá? Na verdade, milênios antes para entender isso. Porque a gente vai desmistificar muitas coisas que aconteceram através da cultura. A visão mais aceita hoje dos pesquisadores é que eles não acreditam que as respostas sejam puramente o cérebro ou puramente a cultura. Nós somos seres complexos. A visão mais aceita é que existe uma interação complexa entre fatores biológicos e ambientais. Eu trago um estudo bastante interessante, que é da Science. Aqui. Um estudo publicado na Science em 2008, assim que se fala, né, Cá? Sim. Aqui o meu inglês, socorro. Eles compararam as notas de matemática de meninos e meninas em 40 países. Mas o que o Sapolsky muito fala? Ele traz muito a Islândia como estudo em destaque. Tá? Fui dar uma olhadinha. A Islândia, ela é a primeira em vários... Ela é referência em educação, né? Educação, é. Então, lá é um dos países com maior igualdade de gênero do mundo. As meninas chegam em melhor do que meninos em matemática. Tá? Então, isso já é uma falácia, tá? Dizer que meninos são melhores em matemática do que meninas. Por quê? Porque se fosse biologicamente falando, porque alguns pesquisadores, por muitos anos... Acharam mesmo, né? Que os meninos, eles eram mais objetivos e muito melhores em matemática do que meninas. Ele traz bem matemática, sim, mas eu acho que num contexto todo, tá? No raciocínio lógico, né? Isso. Homens são racionais e mulheres são emocionais. Homem é lógico e matemático, mulheres, né? E ele traz isso no livro, né? Por estudo, que na Islândia, como tem igualdade de gênero, as meninas são até melhores em matemática do que nos meninos. Eu achei bem legal. Porque, segundo o Fórum Econômico Mundial, eu fiz uma pesquisa em 2023, a alta participação das mulheres na força de trabalho, forte presença política feminina e alta escolarização, elas ficaram em 91% melhores do que os meninos. Então, a igualdade de gênero lá é fundamental. Quando eu falo igualdade de gênero, tá? Eu falo em oportunidades de estudar, de trabalhar, e mesmo as condições.
A gente tem que ver, quando a gente fala isso, não é falando em força física, tá? Desmistificar isso. Que mulher, a mulher, ela quer ser forte que nem o homem. Não é isso, é ter as mesmas oportunidades. Como a gente viu no Summit ontem, as mulheres, os cargos de liderança, elas não são ocupados por mulheres, porque ainda tem essa falácia, esse preconceito contra as mulheres, né? E realmente, a cultura ela tem um peso enorme, né? Porque não dá para explicar tudo pela parte biológica. Se fosse explicado pela parte biológica, eles não tinham analisado 40 países. Né? O cérebro da menina é diferente do menino e ponto final, não tem que explicar. Mas não, o buraco é muito mais embaixo. A forma como a sociedade valoriza homens e mulheres influencia diretamente as oportunidades, confiança e até o desempenho em áreas como matemática, né? Quando ele fala aqui que o cérebro já está pronto, mas a cultura decide quem pode ter oportunidades, quando a sociedade ela não é igualitária, ela, na prática, ela está desperdiçando o talento da metade da sua população. Muito boa essa frase, né? Muito, muito. Porque, assim, o autor vai construindo que a ideia central do capítulo é para entender de onde vêm nossos comportamentos, que não basta olhar só para o cérebro, só para os hormônios, que eles falam muito em testosterona. A gente precisa olhar para a cultura, para as condições históricas, para o contexto em que as pessoas vivem. A biologia importa, mas a cultura molda. E as duas acabam caminhando juntas. Aqui nesse estudo, desse capítulo, a gente vai abordar sobre 3 pontos chaves para explorar, que é a gente desfaz o mito do cérebro do menino, a gente fala do poder da oportunidade e da aleatoriedade do nascimento. São os 3 pontos chaves do capítulo. Gente, eu trouxe bem mastigado. Hoje eu vou me exaltar. Aqui eu começo, tá, com um primeiro ponto que a gente desfaz esse mito. Mítulo, foi boa. Se os meninos tivessem uma vantagem inata, a diferença das notas seriam a mesma em 40 países, independente de políticas sociais, tá? Primeira coisa, biologia. Gente, não falem mais que o cérebro do menino ele é muito mais objetivo do que da menina. Estudos mostram que não. Que basta você dar uma oportunidade igual e acreditar que os dois são potentes, que realmente você perde essa diferença. Com certeza. O desempenho ele varia drasticamente de acordo com a sociedade, tá? Vou sempre usar a Islândia como referência porque ela é referência mundial, né? As meninas superam os meninos. Isso prova que a capacidade é universal, mas a oportunidade é cultural. Quando fala isso, né? Quando eu falo isso da oportunidade, a gente tem que pensar que o gênero ele não é um limite. Eu digo de profecia. Por que eu falo em profecia? A Dani fala em profecia autocumprida, né? Por quê? Porque, olha só, desde cedo, culturalmente, o que os pais dizem para os seus filhos, né? Menina tem que ficar em casa, menina já é educada a ficar em casa para cuidar da família. Ok, nada contra isso, não é isso, tá? É o jeito que colocam a mulher, aonde ela é colocada. Quando uma mulher quer fazer, por exemplo, uma engenharia, tá? Se tu olhares nos cursos de engenharia, não existe muitas mulheres, é 1 para 30 homens. Por quê? A engenharia não é para mulher. Então, ela cresce escutando isso no meio que ela vive. Isso é cultural. Assim como psicologia lotada de mulher, né? É culturalmente, né? Que não é uma verdade. É uma verdade porque é uma profecia. O que é a profecia?
nada mais é do que tu anuncia algo antes que isso aconteça. Então, a gente, porque sim, eu me encaixo nisso, desde pequeno, somos educadas para cumprir a profecia de que menina não é para tal cargo, menina não é para fazer isso, menina não é para fazer aquilo, né? Então, a gente acaba cumprindo essa profecia por causa da sociedade. Até para ser aceito, né? Para ser aceito, Aí a gente cai nas aulas de pertencimento. Com certeza. Desde cedo as meninas absorvem essa mensagem e elas se dedicam menos, porque elas sentem menos confiança, né? E no final elas não têm realmente o mesmo desempenho, confirmando a profecia social, né? Porque se tu foi educado, que tu não tem oportunidade para te desenvolver, não importa, matemática ou algo objetivo, isso não é para ti. Deixa que o teu irmão ou que fulano faça, tá? E quando a gente fala que a gente fica... Tu diz muito isso, tá? Nas aulas, tu fala muito aqui sobre isso. Que aquela máxima, a gente fica muito bom naquilo que a gente pratica. Então, elas ficam muito boas em não fazer algo objetivo, né? Tudo que é objetivo, elas deixam para os homens. Mas subjetivo é com elas. Liderança. Aí se tu vê um homem olhando um esporte, narrando... Tu já viu uma mulher narrando futebol? Não, porque eu não gosto de futebol. Eu também não. Mas eu me lembro do Galvão Bueno. Só. Só na Copa eu sempre assisti. E aí, então, tu viu uma mulher? Não, porque esporte. Imagina se uma mulher vai narrar um jogo de futebol. Quiçá fazer outras coisas, mas aí tu vê. Tu acha que o homem lá que está assistindo, dependendo do homem, ele vai dizer, essa mulher não sabe nem narrar, tinha que ser mulher mesmo. Né? Tem isso, né? Ele fala muito, então, de tecnologia, TI, lugar de TI não é lugar onde tem que ter mulher, né? Em ciência também não. A gente tem uma neurocientista brasileira, a Suzana Herculano. Isso. Né? Que é uma das primeiras cientistas. Que, inclusive, descobriu a quantidade de neurônio que a gente tem, né? Desmistificando... Uma mulher. Uma mulher, né? Então, que a gente possa exaltar mais as mulheres, né? Não é chegar aqui um feminismo, uhul, não é isso. Né? E saber que a gente tem que ter as mesmas oportunidades. Exato. É sobre oportunidade. É sobre né? Tirar esse estigma social. Que é tão bom, é tão possível quanto, né? Tu sabes que o exemplo que o Sapolsky traz no livro, né? Ele fala mais de oportunidade por causa de um padrão cultural que foi imposto e a gente acaba se moldando esse padrão cultural. E hoje está difícil. Sabe aquela máxima que o óbvio precisa ser dito? Sim, sim. Sempre que eu falo de cultura em alguma aula sobre a formação da mente humana, eu gosto de indicar livros de outra cultura, que é para a pessoa, para vocês terem ideia do quanto a cultura impacta. Então, quando você pega um livro, por exemplo, da A Princesa, que é uma princesa muçulmana, ou um outro livro muito diferente também, chama Rebeldia, que foi uma muçulmana que escreveu e que ela se rebelou contra a cultura dela, inclusive foi morar nos Estados Unidos para poder ser livre da vida que ela levava. Se vocês lerem um livro desse, vai ficar muito claro para vocês o impacto que a cultura tem na hora de moldar cada comportamento nosso, nossas crenças, como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga a morte, enfim. Está muito moldada, né? Pela sua religião, que veio da cultura. Como é importante a gente conhecer, né, a cultura do outro antes de julgar o que ele faz. É claro que, no meu ver, quem comete crimes é diferente. Mas, porque a gente vai ver sobre isso aqui. Então, mas a cultura é muito importante, tá? Quando fala a metáfora da cegonha, eu acho bem interessante, porque a gente não sabe aonde a gente vai nascer. Né? Na realidade, quando fala de metáfora, porque ela simboliza o acaso, né?
Ninguém escolhe onde a cegonha vai te deixar, né? Se ela te deixa em um país rico, tu já sai na frente, né? Boa educação. Educação, saúde, tu já começa a vida com mais chances, né? Agora, se tu nasce em um país pobre, desigualdade ou guerra, as condições já são muito difíceis. Sim. Então, isso também ele traz no livro. Às vezes, gente, olha, pode ficar até um pouco maçante, mas ele é mais maçante ainda no capítulo. Isso que eu estou tentando trazer o essencial. Uhum. Antes mesmo de dar o primeiro passo, o simples lugar onde tu já nasceu já pode ter decidido boa parte da tua história. Né? Não tem aquela coisa de... Aí, vamos acordar às 5 horas da manhã... Né? Vamos fazer o milagre do amanhã, que nem tu fala, porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tu não vai te enfiar numa banheira de gelo já. Não vai fazer correr 5 quilômetros. Pensa quem tá na Ucrânia, no meio da guerra, a criancinha que nasceu, não cabe falar para ela da banheira de gelo, por exemplo, né? É um outro patamar de necessidades, de sofrimento que tá tendo. É uma boa lembrança. Né? Quando eu falo em o poder da oportunidade, da confiança, em culturas mais igualitárias, as meninas não estão sob a ameaça do estereótipo, né? De que são piores. Elas podem se dedicar sem medo de confirmar esse preconceito. A igualdade significa que professores e pais esperam o mesmo desempenho. Professores e pais. Porque... Quando os professores estudam sobre a cultura, eles também estão ensinando os seus alunos. Então, é importante também um professor estudar sobre cultura. Na hora que ele vai repassar isso, eles oferecem o mesmo incentivos e salários justos. Né? O incentivo para se dedicar a uma área que é muito maior quando se sabe que o esforço será recompensado de forma igual. Porque eu não vou incentivar uma menina a fazer algo que nem o menino faz, tá? Se ela não vai ser recompensada por aquilo, é muito mais frustrante. Né? Então, no momento que tu ensina para o teu aluno as condições sobre a cultura, o que ela pode fazer com o ser humano, ele já nasce com aquilo. Né? Pode ver que hoje os adolescentes e pré-adolescentes, eles são muito mais atentos a essas questões, né? Do que a gente no passado. Quando a gente fala igual... isso aqui que eu queria falar, tá? Porque eu vou te contar uma, então. Quando a gente fala igualdade de gênero, não é tratar todo mundo igual. Mas, como a gente já falou, é dar a cada pessoa o que ela precisa e ter as mesmas oportunidades, tá? Porque, assim, ó... Eu preciso que 2 pessoas cheguem num lugar, tá, cá? Só que eu tenho escadas para subir. Uma é normal, vai subir as escadas, e a outra usa cadeira de rodas. Eu tenho as mesmas oportunidades. Eu preciso o quê? Criar uma rampa de acesso para aquela pessoa de cadeira de rodas ter a mesma oportunidade daquela que não precisa de cadeira de rodas. Então, a gente fala sobre isso. E igualdade também. Igualdade é, de novo, pelo que você está falando, igualdade de oportunidade, né? De oportunidade. Você criar condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Como é que eu vou dizer que aquela pessoa... mas tu está no mesmo lugar. Não, preciso de uma rampa de acesso para ter a mesma oportunidade. Isso aqui, quando eu falei no início, que quando a gente fala igualdade, que a mulher, eu não estou falando de força física, porque aconteceu de eu estar na academia e eu tô vendo uma aluna da academia pedir para o instrutor que retirasse o peso da máquina. Sabe o que ele disse? Ué, vocês não querem ser igual aos homens? Tu que tira o peso da máquina. Vocês não falam tanto em igualdade? Tira tu o peso. E virou as costas. E eu, meu Deus do céu, não é esse tipo de igualdade, não é de força física. Viu? Cultura é tudo. E ele disse, ela ficou ali, e ela ficou sem jeito.
E eu dou vontade, vem cá, vamos ler junto o livro, que eu vou te explicar o que é, para ti não cometer esse tipo de coisa. Porque também ele é vítima de uma cultura, Sim. né? Eu trouxe uma frase aqui do direito que eu acho muito importante. A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Isso aí é uma frase... Pesquisadores dizem que é de Aristóteles, tá? Que é atribuída a Aristóteles. Então, gente, repitam isso. A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Porque a verdadeira justiça não é tratar todos da mesma forma, mas tratar cada um conforme as suas necessidades e circunstâncias. Eu acho que essa frase é muito boa. É muito boa. Quando a gente fala do impacto, eu também vou trazer o impacto da cultura no destino, né? Porque numa sociedade igualitária que valoriza a igualdade de poder estudar, trabalhar e se desenvolver plenamente. Essa imagem, eu acho que diz tudo. Tu vê aqui uma criança com condições, né? É como se fosse a Islândia. Vou botar a Islândia de novo, Sim. tá? E umas crianças com uma sociedade desigual, porque elas já vivem sob ameaça. Eu vejo muito aquela teoria de Abraham Maslow. Eu gosto muito. Porque como é que uma criança que necessita de, no mínimo, ela vive em um ambiente hostil, ela precisa de comida, no mínimo. O que ela pensa só? Se a segurança também não é igual. Se ela vive em um ambiente que precisa de segurança, ela vai viver o tempo inteiro reativa. Uhum. Ela não consegue pensar em outras coisas, a não ser ficar segura e se alimentar. Tem e talvez vocês possam procurar no Google, porque eu não vou agora saber exatamente. Vocês podem procurar bebês, estresse. Você já viu? Põe assim, pesquisas bebês e estresse. E aí eles filmam uma criancinha. É super simples a pesquisa, mas você consegue visualizar o impacto do que o ambiente pode causar na criança. Se o ambiente está tranquilo, então eles oferecem uns bloquinhos para as crianças brincarem. Aí as crianças estão brincando e se o ambiente está tranquilo, ela recebe aqueles bloquinhos e ela começa a criar. Põe, empilha, olha, se interessa pelo brinquedo. E aí eles fazem uma entrada de uma pessoa com uma voz brava. Uma entrada. A pessoa entra e fala, o que é esse barulho aqui? Ah, não sei o quê. Aumenta a voz. E sai. A criança não consegue mais brincar com os brinquedos. O brinquedo está na frente dela e ela está olhando para o lado. Ela perdeu a segurança. Isso foi um experimento. Mas eles também pegaram crianças e sem fazer o experimento, só porque elas já tinham uma vida mais estressante. Então, você põe diferentes bebês e oferece o brinquedo. As crianças que vivem em ambientes mais estressores não conseguem brincar. Elas pegam o brinquedo, ou não pegam, ou elas pegam, mas elas não conseguem se entregar para o brincar. Elas estão sempre em estado de alerta. A amígdala deve estar disparando a todo momento. Hiperativa. Né? Tá lá. Então, é um pouco isso que você está trazendo, né? O ambiente social. Como é que vai criar condições? Não existe condições. Tem as condições básicas de comida, de segurança. Vai dar para o Maslow. Tu não consegue pensar em outra coisa, só comida e segurança, comida e segurança. Como é que tu vai pensar, a criança vai pensar em algo se o que ela precisa é só as necessidades básicas, instinto de sobrevivência, o tempo inteiro. Sim. Né? Não dá para falar das mesmas oportunidades. Né? Eu sempre falo como que o cérebro da criança é como se fosse uma Ferrari, né? Sem combustível. Que combustível que você vai pôr, né? Ela tem um baita de um potencial. Mas como é que tu vai saber se tem um potencial ou não se não tem gasolina? Não sei se é gasolina, enfim. É outro se não ativo, colocar o combustível que é o que ela adequado, precisa, né?
tu tem uma baita de uma potência, mas a gente nunca vai saber. Nunca vai sair do lugar, né? A gente não escolhe onde a gente nasce, mas o acaso define muitas coisas, desde a expectativa de vida, até as oportunidades de estudo, de trabalho e até a chance de viver em segurança. A mesma pessoa poderia ter uma história totalmente diferente se ela tivesse nascido em outro lugar. Aí a gente vai lá, porque ele fala sobre uma parte assim, ó, é bem resumido, tá? De culturas coletivistas e individualistas. A cultura coletivista, ela é muito presente no leste asiático, os asiáticos. É assim, ó, por exemplo, eu botei ali um menino levantando a mão. O professor faz uma pergunta difícil e o menino, ele não levanta a mão, não responde para não envergonhar o grupo. Ele não quer se sobressair, porque eles são coletivistas. Eles pensam no coletivo. Já nas culturas individualistas, que são muito fortes nos Estados Unidos e em países ocidentais, o que é? É a competição, a realização pessoal e a autonomia e liberdade pessoal. Eles prezam muito por isso. Então, quando na sala de aula um aluno americano levanta a mão, ele quer mostrar o seu potencial, né? Ele quer mostrar que ele sabe e isso é valorizado. E tá tudo bem, né? E eles sabem, nos Estados Unidos, que se eles forem bem avaliados na escola, eles têm maior oportunidades na faculdade. Quer dizer, desde muito pequeno, já estão sendo moldados para competir, para conseguir os melhores lugares, né? E tu pode ver que no leste asiático não é assim. Você sabe que eu atendo uma pessoa que mora na Suíça, uma brasileira. E ela contou que lá só tem escola pública. Então, se tem escola pública, tem o filho do médico, tem o filho do faxineiro, tá todo mundo junto. E aí que eu entendi uma coisa que ela já tinha falado antes, que um dia a professora pediu para ela não levar o filho dela para a escola com o carro dela, porque o carro dela chamava muita atenção. E aqui a gente ia falar, nossa, que absurdo isso. Ela vai com o carro que ela quiser, o carro é dela, ela conquistou. Só que lá é uma coisa de respeito aos outros que não vão ter o mesmo carro. Que seria uma cultura coletivista. Então, olha como eles são moldados já desde pequeno a pensarem no outro, né? A oportunidade que você tem não é para todo mundo, então não mostra. Diz que eles não gostam de mostrar nada, não ostentar, comprar uma bolsa de luxo. Eles têm vergonha de comprar, porque isso seria envergonhar ou deixar o outro constrangido. Essa é a palavra. Interessante, né? Você vê, é um aspecto cultural que impacta. E ela, que é brasileira, tá lá, é impactante isso, né? Pra ela. Mesmo que possa ser legal, a gente tá falando, ela né? deve se sentir oprimida, na verdade. Oprimida, porque ela gostaria de comprar mais as coisas que ela sempre aprendeu a valorizar, né? É cultural. É cultural. Tem nada de biológico aí. Não tem nada de biológico. Então, eu te trago aqui as diferenças práticas observadas em pesquisas, tá? De culturas coletivistas, que são melhores em perceber a perspectiva do outro, entender como o outro pensa e o outro sente. E a individualista são mais focadas em si, né? E em as suas características pessoais. Mas eles fizeram também um estudo de hormônios do estresse, como os glicocorticoides. Esses glicocorticoides a gente já falou aqui. Em algum episódio. Adrenalina, noradrenalina e os corticoides, o cortisol, que são os neurotransmissores ou hormônios do estresse, né? Do estresse. A gente fala isso, porque ele fala bastante em glicocorticoide no livro, né? Uhum. E eles reagem de formas diferentes, dependendo da cultura. Bom, não precisa nem ir muito na pesquisa, né? A gente já deve saber que as culturas individualistas devem ter muito mais hormônio de estresse, né? Para falar sobre isso, eu só preciso voltar um pouquinho, tá? Porque eu preciso falar sobre a cultura de honra, do pastoralismo e dos sulistas. O que tem uma coisa a ver com a outra? Presta atenção que essa parte é bem legal, que a gente estuda história
na escola e a gente ignora alguns aspectos, enfim, ninguém nos fala sobre isso. Agora vocês vão ver como a história da humanidade impacta no comportamento. Verdade. Conte, Dani. Assim, tu pode ver aqui com as imagens que os pastoralistas, eles, como as regiões eram muito áridas, secas, eles não conseguiam plantar. Então, eles cuidavam dos animais para um lado e para o outro. Então, aquilo ali era a vida deles, né? É cuidar do seu rebanho. E esses rebanhos eram fáceis de roubar. Então, o que tem a ver? Por que a honra nessa região virou uma regra? Tá? Porque o pastoralismo tem a ver com a honra dos sulistas. Isso a gente vai ver um estudo bem legal depois. Americano, você está falando? Americano. Então, a gente está dividindo os Estados Unidos em norte e sul. E na região sudeste era uma área mais rural. A região sul. Sul. Desculpa, eu falei sudeste. Na região sul era uma área mais rural. E aí o impacto que isso foi... como isso foi desenvolvendo o comportamento humano dos americanos sulistas, né? De acordo com as regiões. O que acontece? Essas pessoas, elas eram descendentes de beduínos do deserto da Arábia, dos lapões, né, da Noruega e dos povos da Mongólia, da Ásia. Tá? O que acontece? Os pastoralistas criaram uma regra social. A autodefesa e a retaliação imediata. Roubou, acabou, eu mato. Porque se eles deixassem alguém roubar e não fizessem nada, eles eram tidos como pessoas fracas. Isso é totalmente o mecanismo de defesa que eles adotavam. Porque, assim, a reputação de ser perigoso valia mais do que a própria vida. Eles tinham que ter reputação, porque assim, eu não vou me meter com ele, porque se eu me meter eu vou morrer. Era assim. Como eles viviam em regiões áridas, frias ou montanhosas, como eu disse que a agricultura era bem difícil, o sustento acabava vindo desses animais. Então, eles precisavam proteger a honra deles e os animais. O Sapolsky explica, tá, que para sobreviver nesse tipo de sociedade era essencial ser visto como alguém perigoso. Isso era literalmente uma estratégia de sobrevivência que eles tinham. Agora, o que acontece? Eu precisei voltar para te explicar isso aqui. A ligação com os sulistas dos Estados Unidos. Tá? O que acontece? Os colonos do sul dos Estados Unidos eram, em grande parte, descendentes de imigrantes da Escócia e regiões pastoris da Inglaterra. Pastores, honra, tá? Essa ligação. Séculos depois, essa mentalidade acabou viajando com eles para o sul dos Estados Unidos. Porque, assim, os descendentes, eles acabaram ficando em áreas rurais. Se tu falar com alguém que mora no sul dos Estados Unidos, tu vai ver que é muito mais agrícola lá. Tá? É uma região que vive mais disso. E são regiões mais pobres. Esses ambientes, eles eram socialmente parecidos com os vales dos pastoris da Europa. Por isso que nos Estados Unidos, o sul, ele é tido como pessoas que são mais agressivas. Se tu colocar na internet agora, tu vai ver fatores econômicos do sul dos Estados Unidos. Tu vai ver que é uma região mais pobre, tá? Ele representa uma maior taxa alta de pobreza comparado com as outras regiões dos Estados Unidos. O que acontece? Séculos depois, eles trouxeram essa cultura de honra, passaram por séculos. Então, pessoas que são do sul dos Estados Unidos, elas possuem maior reatividade em relação... Ainda, porque de geração para geração isso foi passando. Eles aprendem o quê desde cedo? Que homem de verdade não leva um desaforo para casa. Ou seja, a biologia responde ao aprendizado cultural. O que começou como uma estratégia de sobrevivência séculos antes permanece até hoje.
Então, eu te trago esse experimento do corredor, porque eu achei fantástico, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Para você que está em casa, talvez você consiga fazer o paralelo com o Brasil, que a gente comentou sobre isso, né? A região do norte do nosso país é diferente dos Estados Unidos, que é a parte mais agrícola. E o sul mais industrial. E o coronelismo, e essa coisa mais macho, e se pegar minha filha eu mato, ainda faz parte da cultura mais voltada para o norte. No sul também, cá, porque no sul a gente vive bastante da agricultura. Tem o bastante... Sul mesmo. Sul. O sudeste não. Não, o sul eles têm essa cultura mais forte também, né? Mais macho é bombacha, eu sou gaúcho. São assim, sabe? São pessoas mais... qual cultura mais... Por outros motivos, né? Acho que no norte tem essa coisa mais... Tinha, né? Coronelismo, e talvez o sul... pela imigração, sei lá, alemã... Talvez tenha alguma coisa mais... Tem muito do Uruguai, né? Ali perto também, do Uruguai. Então, a gente tem mais essa cultura mais forte. Né? E como o nosso país é muito grande, eu só estou falando isso não para fazer as diferenças, mas para a gente perceber que até um único país, onde teoricamente seria uma única cultura, não é. Porque o nosso país tem dimensão continental, né? É um país de tamanho de um continente. Então, você pega diferentes regiões do Brasil, a cabeça das pessoas são completamente diferentes por uma questão de cultura local, né? E impacta aí nos níveis de estresse. E assim, como as culturas se misturam, lá não se misturam, mas não tanto que nem no Brasil, né? Lá é bem demarcado. Tanto que eles fizeram esse estudo do experimento do corredor, que eu achei fantástico. Conte o experimento do corredor. É muito legal. Eles pegaram homens, tá? Homens, pediram para eles passarem por um corredor estreito e que escrevesse algo, tá? E entregasse para uma pessoa no final do corredor. Só que no final do corredor tinha uma pegadinha. Só que antes, gente... Deixa eu contar, que eu esqueci. Eles fizeram experimento de pessoas dos Estados Unidos, os sulistas e as pessoas do norte dos Estados Unidos. Com essas regiões específicas, eles pegaram homens. Então, no final do corredor, tinha um ator que esbarrava nesses homens e dizia idiota. E aí, eles queriam ver como as pessoas do norte se comportavam e as pessoas do sul. O que eles viram? Que as pessoas do norte dos Estados Unidos eram muito de boa. Idiota, tá, deixa pra lá, sabe? E do sul, eles já queriam se invocar, porque era algo, eles tinham como algo pessoal. Tu era insultado e dava um encontrão. E eles iam partir para cima para briga, o pessoal do sul. E como é que eles fizeram essa medição? Eles fizeram antes... para coletar hormônios da testosterona, que é da agressividade, e o cortisol, o glicocorticoide, que é do estresse, né? E eles viram que as pessoas do sul tinham muito mais agressividade do que as pessoas do norte. Então, olha como a cultura afeta a biologia. Conseguiram medir esse tipo de coisa. Eu achei muito interessante. Bem legal. Muito. O corpo disparava hormônios do estresse, dos sulistas, do estresse da agressividade. Eles ficavam tensos na volta, passavam encarando sem ceder espaço. Porque insultar, para ele, não é só uma grosseria, é uma ameaça à honra, né? À identidade. Então, séculos se passaram e eles continuam com essa cultura. Essa violência voltada para o interior é uma das coisas mais chocantes ali do capítulo, sabes? Porque a gente não está falando de algo tão simples assim, né? Eles falam por assassinos por honra. Isso está dentro da própria família. E aí o Sapolsky trouxe, aquela foto é do capítulo 9, que, segundo a estimativa da ONU,
são assassinados de 5 a 20 mil assassinatos por ano por causa da honra. E essas são algumas das vítimas. Porque algumas sociedades tradicionais, a honra está diretamente ligada ao comportamento das mulheres. Se uma mulher decide estudar, se uma mulher trai, se ela não faz o que a família diz para ela fazer, ela é morta. O que seria honroso para a família, né? Então, não é tido como assassino, não, só foi a honra. Mas olha só que interessante, eles pegam, às vezes, um membro mais novo da família para cometer o ato, porque a pena é menor. E isso tudo, como é uma sociedade patriarcal, né? É tudo por homens. É bem triste, porque cada uma tem uma história. Uma porque decidiu morar fora e estudar, foi assassinada. Outra porque queria namorar, não foi com casamento arranjado, foi morta. É sem dó e sem piedade. Aí eu te pergunto, né? Aliás, de novo, leia o livro Rebeldia. Leia o livro que é sobre isso. Os pais preferem a filha morta do que ela desonrar a família de não seguir os princípios que eles acreditam. Eles preferem realmente que morra. Olha como tá. Os pais, a sociedade, enfim. Né? E até quando, né? Que tu pode justificar um crime? Eu digo, olha o que a cultura faz. Né? O homem ele é visto como ele guardião da família. Ele precisa fazer isso. É o que ele acredita, né? A gente não está falando que ele precisa, não. Que ele precisa é o que ele acredita. Por isso que eu falo da cultura, né? O que a cultura pode fazer, né? E você vê que a gente tem que ficar justificando para vocês coisas óbvias. Eu levo pedrada. E por que leva pedrada? Porque vivemos numa sociedade competitiva e vocês têm visto isso como algo natural. Tudo que você pensa, você acha que você pode. Não tô falando de você, né? Aí eu me explicando de novo. Mas tô falando que as pessoas estão assim, na sociedade de hoje. Se eu não gosto de alguma coisa, eu acho que eu tenho o direito de falar, mesmo que isso machuque o outro. Então, você vê que até a nossa forma de fazer o podcast justificativas é em razão de um comportamento que é filho da sociedade, filho cultural. E que as pessoas vêm e falam, acham que têm o direito de falar o que querem, porque a internet não é terra sem lei, né? E acham que e aí elas vêm e te atacam ali, né? Teve algumas pessoas que vieram e atacaram no outro podcast, mas graças a Deus tinham outras que estavam me defendendo, né, ali. Mas é que as pessoas têm essa coisa, eu vou ali, eu não gostei, então eu vou ali atacar ela, porque ela não é um ser humano, né? Ela é uma IA aqui falando. Poxa, né? O respeito. Eu vou aproveitar para ensinar uma coisa para vocês que a gente ouviu ontem que faz muito sentido. Que é o seguinte, não tem problema você sentir ciúme, sentir raiva, sentir inveja. Não tem problema sentir isso. Todo mundo sente, faz parte do ser humano. Inclusive, quando a gente quer esconder esses sentimentos, eles crescem mais dentro de nós. Então, não tem problema, eles não são bons ou ruins. Eles são ruins de sentir, mas eles não devem ser categorizados como bons ou ruins, porque são sentimentos que todos temos. O problema não são os sentimentos que vocês têm ou que nós temos. O problema é o que você faz com isso, que é o comportamento. O que te deixa mal não é sentir inveja, mas é machucar o outro com a sua inveja, né? Isso é bem legal, a gente separar o que são sentimentos do que são comportamentos. Acaba machucando as pessoas. Todos nós temos sentimentos, né? E não existe gente dizer, não me importo. Todo mundo se importa um pouco com o que está acontecendo, porque muitas vezes ela olha um recorte e ela não sabe o todo, né? Então, aí machuca. Sim. Né? Falo sobre a desigualdade que adoece as pessoas e realmente adoece, né? Digo que a desigualdade ela não separa só bolsos, né? Ela separa corações, adoece a mente, o corpo e as relações. Quantas famílias foram desfeitas porque ou a mulher não tinha condições e o homem tinha e a família não. Ela não tem condições, então ela não faz parte. Então,
Machuca coração, Machuca o coração, né? Quantas famílias foram desfeitas ou não, e nem sequer, talvez, foram feitas por causa disso. Nas sociedades antigas, tá, de caçadores e coletores, ele fala isso, por isso que ele fala de voltar a séculos antes, as sociedades eram muito mais igualitárias, né? Porque todo mundo tinha acesso parecido aos recursos. Ninguém acumulava tanto. Caçadores e coletores, tá? Já não estamos falando da sociedade antiga, que já entra os faraós, entra a galera fazendo... milênios, séculos antes, né? O que ele fala... Porque eu achei que, assim, poxa, será que eu falo isso vai gerar polêmica? Tá, mas eu vou falar o que diz no capítulo, né? É o capítulo, gente. Briga com essa post. Ele se veio a agricultura, o sedentarismo, a herança e a tecnologia. E com isso nasceu a desigualdade. Né? Ele diz que quando surge a herança, aí a desigualdade deixa de ser exceção e passa a ser a regra. Verdade. Né? Porque tu já nasce com aquela herança. Então, tu já tá muito diferente do outro, né? Que tem que começar do zero, né? É verdade. Verdade. Caçadores e coletores começavam todos do zero. E eu acho que assim, não, tenho certeza, tá? Porque diz no capítulo. Quanto maior a desigualdade, menor a confiança entre as pessoas. Porque tu começa a achar que aquela pessoa ou está querendo te trapacear, porque tu vive numa competitividade, porque tem muita desigualdade, ou tu acha que ela está se aproximando de mim porque ela quer alguma coisa. Nunca a gente pensa, talvez, que aquilo seja genuíno. Então, a desigualdade, ela faz isso entre... Isso mesmo. Gera essa desconfiança. Gera olhar para o outro com menos valor. Com menos valor. Como se fosse a pessoa, né? Quer dizer, não é que ela tem mais ou menos recurso, ela tem menos valor. É atribuído o valor, né? É, valor à pessoa, né? Com certeza. Se tem menos dinheiro, tem menos valor? Só que não. Só que não. Eu acho bem legal essa parte. Não é bem legal, mas ele traz de uma forma bem acentuada que ele mostra um experimento que eles fizeram. Na verdade, não é um experimento, um estudo que eles fizeram nos aviões, né? Que quando tu passa pela primeira... tu tá lá na... Eu lembro disso. Tu te lembra? Ele tá lá no final da econômica. E aí tu passa pela primeira classe, a chance de briga aumenta 4 vezes mais. Porque só de tu ser lembrado na tua hierarquia, a fúria já aparece. Então, é um estudo bem... E assim, eu acho que poderia mesmo eles... colocar, então, uma entrada por trás, diferenciada, né? Para não gerar esse tipo de desconforto. Porque você lembra que você está sem dinheiro, né? E que tem alguém melhor que você, que no caso não é melhor, ela só tem mais dinheiro. Ela só tem mais dinheiro. Na hora não vem que ela tem mais dinheiro, né? Tu sabes que tem um amigo do meu marido que diz, a gente vai que nem nigiri. Fechadinho. E com a cabecinha assim, Tu vai como, Dani? Tu vai na outra classe ou tu vai que nem nigiri? Olha, eu vou te contar uma coisa. A primeira vez que eu viajei numa classe executiva, é muito caro. É muito caro mesmo. E eu fiquei muito feliz, né? E eu trabalho com internet e tudo. E eu peguei, estava filmando minha filha. Eu nem estava filmando a classe. Eu estava filmando com a minha filha. E é lógico que eu estava feliz de estar lá. Estava filmando mesmo, que a gente estava lá e tal. E, meu Deus, eu apanhei muito. O conteúdo era sobre um livro que eu ia ler. Eu vou ler esse livro, não sei o quê. Brinquei alguma coisa assim. E era, porque você precisava ficar mostrando, tal. Falei, nossa, vou até apagar, porque não era essa a ideia, né? Mas tu tem que justificar o tempo inteiro, tu viu? Então, tem que justificar. Mas é essa pesquisa aí. A pessoa nem entrou no avião, ela viu que eu estava num lugar, ela já ficou com raiva. Imagina uma quem passa por ali. Né? Quem já passa por aquilo. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo, as pessoas ficam muito mais bravas. Ficam bravas, É porque não são atendidos. Eles ficam tocando aquele negocinho para chamar a aeromoça e ficam brabos, enquanto o pessoal da primeira classe, é claro, está mais confortável. Eles são muito mais de boa, né? Mas essa pesquisa é real. Essa desigualdade, ela acaba gerando esse efeito cascata. Quem tem menos pode sofrer mais e muitas vezes conta quem é mais frágil. E dá para entender, né? Porque, pensa bem, alguém que não tem nenhum dinheiro para comer, cara, né? Acho que dá essa sensação, né? Porque meu...
Tu sabes que eles mostram, tem um estudo bem legal, deixa eu achar aqui. Bom, tá aqui na imagem, né? Que as pessoas, a comparação, tá? Nas redes sociais. O efeito da comparação, ela adoece muito mais. Porque não é tu te sentir pobre, é tu te comparar também, né? No momento que tu faz... Porque tem pessoas que são pobres e tá tudo bem o outro ter. Mas no momento que tu tem esse sentimento de inferioridade, ele te adoece muito mais. Isso. A comparação. Ele fala assim, essa post que eu achei bem legal, que é a verdade, né? A forma mais garantida de fazer alguém se sentir pobre, ó, foi bem assim, esfregar na cara dela que ela não possui. Olha que frase impactante. Eu digo legal porque impacta e faz a gente rever certos conceitos e certas atitudes, né, perante o outro. Faz sentido, né? Sim. Isso que eu digo que é legal, mas não é legal o conteúdo. Tu entendeu, né? É sim, a forma como ele se expressou, porque foi bem realista, né? Sim. E às vezes, como tu disse, tu tá do nada, tu não tá nem... não é a tua intenção. E as pessoas olham aquele recorte e já tiram conclusões precipitadas sem antes conhecer a Karina do jeito que ela é. Sim. É tudo recorte, né? É tudo recorte. É tudo recorte. A gente tá quase chegando ao fim. Sobre o aquecimento global, ele faz uma prévia bem legal, né? Que cada grau que aumenta, maior as pessoas ficam mais incomodadas com o calor. Eles projetam que até 2050, algumas regiões podem enfrentar um aumento de até 50% na violência ligada ao estresse ambiental. Quanto mais calor, mais estresse e mais violência entre as pessoas. Porque esse aquecimento global, ele não é só um problema climático, ele também é um problema social e humano. Ele fala sobre isso no livro. Porque, se tu for ver, o ambiente, o aquecimento, ele ativa o nosso pior comportamento. Eu já fiz uma vez uma enquete no Instagram sobre como as pessoas gostavam, porque tem... Lá no sul é bem demarcado, ou é calor, calor, ou é frio, frio, segundo algumas exceções. E as pessoas dizem, ai, Dani, eu prefiro 1000 vezes o calor, eu sou muito mais feliz, muito mais alegre. E lá no sul a gente tem meses e meses de frio, né? E as pessoas dizem, eu sou muito triste no frio, no inverno. Então, ele traz isso como se aquecimento, porque as pessoas saiam mais para fora de casa, né? Então, há risco mais de contato social. Então, há mais risco também de violência. Ele fala da religião, quase que eu não trouxe essa parte. Porque também é algo polêmico, né? Que ao longo da história ele fala dos seres humanos que sempre desenvolveram sistema de crenças em religiões. Eu achei interessante, porque ele fala que no deserto... Como a vida era muito mais frágil e dura, muito mais sacrificante, eles adotaram religiões monoteístas com um Deus só. E nas florestas tropicais, ricas em vários recursos, eles adotaram o politeísmo, a crença em vários deuses. E é bem isso aqui no Brasil, né? Se tu fores ver. Porque ele fala assim, existe vida após a morte? Somos julgados por um ser divino? Nascemos puros ou pecadores? São as grandes perguntas que o ser humano, que ele está dizendo, desenvolveu as crenças e religiões para poder responder. Né? E é através da cultura. Tudo através da cultura. Aqui eu acho bem legal, porque... porque o homem caçava e levava o alimento para a família. Só que não era bem assim. As mulheres garantiam maior sustento da sua família através da coleta de raízes, sementes. Então, elas alimentavam.
Os homens, a caça era muito mais distante, ou eles ficavam conversando das caças que fizeram, ou das caças que iriam fazer. Então, eles se gabavam muito, enquanto as mulheres estavam lá dando alimento para sua família, inclusive para os homens. Então, ele fala assim que eles gastavam muito tempo falando das caçadas, e as mulheres é que faziam mais o sustento da família. Isso aí e vem culturalmente que a gente tem visto, né? A gente sempre escutou isso, que os homens saíam para caça e as mulheres cuidavam dos bebês, dos bebês. Né? E aí tá dizendo que os estudos mostram que as mulheres buscavam sustento também, só que de outra forma, né? Com certeza. A gente tem uma reflexão final. Será que a gente está ficando mais cruel? Porque, assim, tem uma parte otimista e outra crítica. O que é otimista, né? Reduziram violência, né? A taxa de mortalidade caiu, porque através das leis houve uma regulação do sistema. Tá, ok. Mas o que é o alerta crítico? Será que hoje a gente não tem muito mais armas letais? Né? Que não adianta tu ter lei, mas tu tem essas armas letais. E o maior índice de desigualdade e comparação social está adoecendo muito mais pessoas. É esse tipo de violência também que ele fala. Né? O estresse mata muito. Sim, estamos aí, né? Com uma grande epidemia de transtornos mentais, né? Então, ele fala sobre esse alerta crítico, será mesmo? Será que antes a gente tinha aquele passado que era olho por olho, dente por dente, e agora... Então, tem os dois lados dos pesquisadores, né? Eles continuam estudando sobre isso. E falo sobre, como tema final, né, que a cultura ela acaba definindo o jogo, que o futuro que ele não está escrito no nosso DNA. A gente pincelou várias formas em que a cultura pode fazer de ativar o nosso melhor e o nosso pior comportamento, né? Então, a cultura é primordial. A gente tem que falar e saber sobre o que é aquela pessoa, que meio que ela está inserida, né? Assim como psicólogos, para atender seus pacientes, né? Para entender aquele tipo de crença, que meio que ele está inserido. Né? O que a cultura faz? Não somos escravos da biologia dos nossos ancestrais. Está bem que claro, né? Esse encontro mostrou bem que nosso futuro está muito mais relacionado à cultura do local do que o DNA, né? E se a cultura é ferramenta que reduz a diferença de desempenhos em matemática, falando de novo da igualdade de gênero, que é a igualdade de oportunidade, gera estresse crônico da inferioridade, desigualdade e legitima crimes, cultura da honra. Então, a cultura também é ferramenta que pode nos levar a caminhos mais cooperativos. Certamente, está aí de novo a Islândia para nos mostrar que quando você dá as mesmas oportunidades em um país onde você consegue distribuir melhor a riqueza, as pessoas vivem com mais saúde mental e física, né? Gente, eu só queria agradecer, Ká, porque assim, ficou por vezes, tá, repetitivo, e no capítulo era muito mais. Eu gostaria até que vocês olhassem o capítulo para ver como é que é, né? Para ver como eu me dediquei para fazer esse pouco que parece tão simples e que não foi tão simples. Não é simples, e eu acho que é um encontro, um podcast que desmistifica a importância do DNA e mostra sim, né, o DNA ele seriam as pré-condições, mas o que realmente até falando um pouquinho da metáfora que eu acabei usando para entender o capítulo anterior, o DNA seriam os ingredientes de um bolo. Mas o que você vai fazer com esse ingrediente, né? Pode nem sair um bolo, para falar a verdade, né? Você pode ter a manteiga, a farinha, o açúcar, o chocolate e tudo mais.
E dependendo de como você fizer, pode não sair nada. Pode abatumar o bolo. Pode. O bolo pode não crescer. Pode não crescer, pode nem virar um bolo, né? Não pode nem se desenvolver. Talvez ele nem se desenvolva aquele bolo, né? Sim. Porque não tem a oportunidade, não está nas condições de temperatura ideais para o crescimento do bolo. Você né? não tem um forno, não vira bolo, né? Muito bom, Dani. Muito obrigada de novo de estar aqui. Você que acompanhou até agora, se você esqueceu de deixar a curtida, deixa. Para encontrar a Dani, além da Clínica Norte, que ela hoje está como estagiária, mas está com a agenda cheia. Mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando ela tiver com o CRP na mão, a agenda dela abre. Aí, ó, só mergulhar. Quer falar o seu Instagram para o pessoal seguir? É Dani Nader Psi. Lá eu falo sobre, né, óbvio, saúde mental, falo um pouquinho da minha vida, mas muito mais. Eu coloco bastante vídeos e acredito que eu tenho ajudado bastante gente. Bastante conteúdo. Tudo que eu leio, eu boto ali em formato de vídeo, né? Um vídeo curto. Eu faço tudo com amor e carinho. Tenho certeza, e ela também está numa jornada aí de fazer uns trabalhos muito legais de acolhimento a pais de crianças atípicas. Então, em breve, a gente vai conversar para ter esse tipo de trabalho na Clínica Norte também, porque já que ela está navegando por esses mares e ama e está tendo um feedback dos pais muito positivos, em breve... Se eu convencê-la, a gente vai ter esse espaço na clínica também. Com certeza. Obrigada, Dani. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E obrigada a vocês da confiança. Beijo, até semana que vem.